Em nome de Jesus, glória a Deus. Gente, estamos encerrando essa season, amém? Estamos encerrando esse momento, essa série de mensagens que nós intitulamos O Jesus que eu nunca conheci. Esse é o título de um livro que eu li alguns anos atrás, do Philip Yancey, chama-se O Jesus que eu nunca conheci. Um livro que trouxe muito impacto para a minha vida, e quando o pastor Jason me pediu para estar aqui essas 3 quartas-feiras, então um dos temas que eu senti que Deus soprou no meu coração, quintas-feiras, perdão, é porque o culto fé lá em Orlando é quarta, as quintas, então esse foi um dos temas que o Espírito Santo soprou no meu coração, e a ideia com esses encontros era ajudar você a ter uma experiência com Cristo, que talvez você ainda não tivesse tido, amém? Você ter um vislumbre de Jesus, que você ainda não tivesse experimentado, amém, irmãos? Quantos aqui foram tocados de uma forma nova e especial por Jesus? E eu quero terminar essa série hoje lendo com você um texto que está lá em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. E eu quero falar com você desse encontro, então, do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus, e o título que eu dei para essa mensagem é Até que Nada Mais Importe, amém? Diga para quem está pertinho de você, até que nada mais importe, amém, irmãos? Porque essa foi a experiência que Jesus produziu no seu encontro com Paulo. No nosso primeiro encontro, nós falamos da experiência que o encontro de João com Jesus produziu em João. João viu o Cristo exaltado, amém, irmãos? Depois nós falamos sobre o encontro de Jesus com Lázaro, com Marta e com Maria ali, e a convicção que isso trouxe ao coração deles é do Cristo ressuscitado, amém? Do Cristo que é a ressurreição, amém, irmãos? E então vamos falar desse encontro de Jesus com Paulo, que traz essa ideia a Paulo, essa certeza de que depois de Jesus nada mais importa, amém? Filipenses 3, a partir do versículo 1 diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo a vocês as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Essa expressão cães aqui não é o cão que você está acostumado, amém? Não é o seu pet, amém, irmão? Não é cuidado com os pets, amém? Os pitbulls, os Yorkshires, amém? Os pinchers, esses são os cachorros mais terríveis do mundo, amém? Não é, o cães aqui é uma expressão de desprezo, amém? Cuidado com os desprezíveis, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, qualquer marca que advogue para si uma espiritualidade que está fora de Cristo. Paulo diz, porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Tem alguém comigo aqui? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Alguém está vivo aqui? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, não tendo nenhum tipo de favor, que procede pela prática da lei, mas aquela que vem pela fé depositada em Cristo, ou seja, o favor de Deus pela fé depositada em Jesus, a justiça que vem de Deus, o favor de Deus que se baseia na fé. Tem alguém comigo aqui? Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus
sofrimentos. Quero tornar-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. É o pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida, e nenhuma outra. Nós pedimos isso juntos aqui, te agradecemos em nome de Jesus, e quem crê diga. Irmãos, perceba, Paulo está descrevendo aqui quais eram as marcas da sua espiritualidade antes do seu encontro com Jesus, amém? Paulo está dizendo, antes do meu encontro com Cristo, essas eram as marcas que definiam a minha conduta dentro do judaísmo, a minha conduta na minha relação com Deus. E eu não preciso falar muito sobre o que é ser fariseu, porque você já está acostumado por causa do The Chosen, amém? Quem assiste The Chosen aqui, fala a verdade, levanta a mão. Quem não assiste está desviado, amém? Você não é crente não, estou brincando. Está assistindo outra série, você está desviado, estou brincando. Mas por causa do The Chosen, nós temos o conhecimento da vida desse grupo religioso dos tempos de Jesus. Um grupo que se dedicava à oração, à leitura bíblica, a guardar os costumes prescritos ali na lei de Moisés. Oravam pelo menos 3 vezes por dia, jejuavam pelo menos uma vez por semana, eram fiéis no seu casamento, costumavam dar ofertas corriqueiras no templo. Ou seja, no que diz respeito à prática da lei, Paulo diz, ele era irrepreensível, amém? Todo mundo comigo? Mas uma palavra que chama a atenção aqui no texto é a palavra zelo. Paulo diz que ele era zeloso da tradição dos seus antepassados. E eu quero destacar essa palavra porque essa palavra ajuda a gente a entender por que Paulo prosseguia com violência quando ele encontrava alguém que ele jurava não estar sendo zeloso ou fiel à tradição do seu povo, a tradição religiosa do seu povo, tradição essa na qual ele se encaixava. E essa questão do zelo, irmãos, vem de alguns episódios do contexto do Antigo Testamento, né? Quem estava aqui comigo durante a semana, aqui tendo aula de panorama do Antigo Testamento, você vai fazer uma revisão da aula agora, amém? Então você se lembra que após os israelitas serem libertos, com o braço estendido e mão poderosa, Deus os conduziu por 3 meses até o deserto do Sinai, e eles acamparam no Monte Sinai ali por aproximadamente 2 anos, para que Moisés recebesse as instruções de como construir um espaço que uniria céu e terra, e nós chamamos esse espaço de tabernáculo, e é onde Moisés também receberia os ditames, os parâmetros que norteariam a experiência religiosa, civil, familiar, todas as dimensões de vida desse povo chamado povo de Israel, amém, irmãos? Só que o texto bíblico diz que isso levou mais tempo do que o povo esperava. Moisés se demorou 40 dias no alto da montanha, e porque ele se demorava, o povo pensou, Moisés foi embora. O Moisés, sei lá o que aconteceu com ele, não sei o que aconteceu com esse Moisés não, está demorando demais, amém? Acho que eles acharam que a experiência do Moisés no alto da montanha seria uma experiência McDonald's, né? Uma experiência muito rápida. Mas o Moisés ficou 40 dias, e nesse desespero do povo de saber o que aconteceria, eles tiveram uma ideia brilhante. E a ideia brilhante deles foi construir um bezerro de ouro. E o texto bíblico diz que eles se deram à idolatria, construíram um bezerro de ouro e começaram então a adorar esse bezerro e a se voltar para os caminhos que Deus os havia ordenado que não se voltassem. E o texto bíblico diz que por causa disso a ira do Senhor se acendeu contra eles. Mas havia um grupo seleto ali de pessoas que não haviam se misturado nessa prostituição. E o texto bíblico chama esse grupo de levitas. E esse grupo, ao perceber aquela prostituição, a ira de Deus e o zelo de Moisés pela presença do Senhor, se voltaram contra aqueles seus irmãos que estavam se prostituindo. E a Bíblia diz que naquele dia morreram mais de 3.000 homens.
Fala comigo, zelo. Mais uma vez. Mais uma vez. O zelo pela presença de Deus no coração dos levitas os levou a se voltar contra os irmãos que estavam violando o princípio da presença. E ó, CPF cancelado, amém? 3.000 CPFs foram cancelados naquele dia. Mas não apenas esse episódio marca a questão do zelo. Posteriormente a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, havia um rei preocupado com essa migração, com essa entrada na terra por parte de Israel. A Bíblia diz que esse rei então contrata um profeta, Balaque contrata um profeta chamado Balaão, e ele ordena que Balaão venha para proferir um discurso contrário ao povo de Israel. Amaldiçoe o povo, vocês estão comigo aqui? Para que ao serem amaldiçoados eles não consigam vencer Balaque e o seu reino. Só que, irmão, no meio do caminho Deus já começou a mostrar para Balaão que se ele abrisse a boca para falar contra o povo dele, o negócio ia ficar estreito para ele, amém? O anjo do Senhor se colocou no caminho e falou assim: se você passar daqui, eu vou te mostrar o tamanho da minha peixeira. A Bíblia diz que a mula de Balaão viu o anjo querendo livrar ele da morte, começou a prensar ele na parede. O Balaão bateu nele e falou assim: sua miserável. A Bíblia diz que a mula abriu a boca e falou: miserável é você, que eu estou aqui tentando te livrar e você está me batendo. A Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos dele e falou assim: desculpa, minha filha. Mas o Senhor o permitiu seguir adiante, para que no abrir da sua boca o próprio Balaque ouvisse os desígnios de Deus para o povo de Israel. Só que o Balaão, mesmo não proferindo um discurso de maldição, teve uma ideia brilhante para dar vitória a Balaque a respeito dos israelitas. O que ele fez? Ele dissimulou, ele ajudou, falou para Balaque: faz o seguinte, eu não posso profetizar o contrário, mas tem uma coisa que você pode fazer: envia mulheres moabitas para o meio do acampamento de Israel, as mais bonitas, as paniquete, as moabita paniquete, manda elas para lá. E os homens de Israel vão ver as mulheres, vão cobiçar, vão se deitar com elas, e vai dar ruim, porque Deus ordenou que o povo não se voltasse para a prostituição, não comprometesse o núcleo familiar. Irmãos, dito e feito. E a Bíblia diz que no meio do povo de Israel, um israelita tomou uma moabita, levou para dentro da tenda dele, e ele estava ali, praticando o coito. Estava ali com a mulher. Mas a Bíblia diz que o zelo do Senhor tomou o coração de um homem chamado Finéias. Ele pegou a lança dele, entrou dentro da tenda, e enquanto o homem praticava o ato sexual com a mulher, Finéias transpassou o homem e a mulher e matou os dois. E a Bíblia diz que por causa do zelo de Finéias, naquele dia, o Senhor preservou Israel. O Senhor abençoou Israel. Vocês estão comigo aqui? Por causa do zelo de Finéias. Então essa questão do zelo está lá nos levitas, essa questão do zelo está em Finéias, e essa questão do zelo está num outro homem. Um outro homem que percebe Israel mais uma vez se voltando para longe dos caminhos do Senhor, e percebe as consequências dessa infidelidade, e ele se levanta em zelo para trazer Israel de volta, para que os planos de Deus se cumpram. Quem é esse homem? Elias. A Bíblia diz que Elias era de Tisbe, e ele vê Acabe levando Israel para um caminho de perdição. Vocês estão comigo aqui? E ele vai até Acabe e diz: não vai chover por 3 anos e meio. E ao final desses 3 anos e meio, você sabe a história, ele desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Astarote no alto de uma montanha. Ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal dançavam, cantavam, se prostravam e nada acontecia. Elias reparou o altar, encheu ele com água e fez uma oração simples. Ele disse: Deus, se o Senhor é Deus, mostra para esse povo que o Senhor ainda é Deus verdadeiro, e responde com fogo. E a Bíblia diz que o fogo do Senhor veio, consumiu a oferta, consumiu a água que estava em volta do altar. E a Bíblia diz que naquele dia o zelo do Senhor tomou conta de Israel. E sabe o que aconteceu? 850 profetas tiveram seu CPF cancelado. Elias passou a peixeira. Glória! Inclusive eu estive lá nesse lugar, amém? Em que os profetas foram mortos. Então percebe, irmãos, zelo diz respeito
a uma posição que homens na história de Israel tomaram quando eles perceberam que o povo estava se voltando para longe de Deus, comprometendo a fidelidade ao Senhor e consequentemente comprometendo os planos de Deus. Ou seja, na experiência religiosa que Paulo tinha antes do seu encontro com Cristo, como ele enxergava a fidelidade a Jesus? Como um comprometimento aos planos de Deus. De alguma forma Paulo entendia que aquela volta para Jesus significava atrapalhar o desenvolvimento dos planos de Deus, atrapalhar a libertação de Israel, atrapalhar o avanço da vontade de Deus sobre o seu povo. E é por isso que ele mostrava zelo. Abra um outro texto comigo, por favor. Atos, capítulo 26. Vocês estão aqui, gente? Atos 26, abre aí. Atos, capítulo 26. A partir do versículo 1. Paulo está aqui, já quase no final da sua terceira viagem missionária, a caminho de Roma, se defendendo diante de uma autoridade chamada Agripa, e ele disse: então Agripa disse para Paulo: você tem permissão para fazer a sua defesa. E a seguir Paulo fez um sinal com a mão e começou a falar em sua defesa. E ele disse: rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje na tua presença para fazer a minha defesa contra as acusações que os judeus estão fazendo a meu respeito, especialmente porque sei que você está familiarizado com os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que você me ouça pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vocês estão comigo aqui? Vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor de dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei Agripa, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Presta atenção. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém, ou desde Jerusalém. Com a autorização dos chefes e dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Vocês estão comigo, gente? Leia aí, ó. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Como é o nome disso? Zelo. Zelo. Mas presta atenção, não basta ser zeloso. Se o seu zelo vem de uma compreensão errada da tua relação com Cristo, o teu zelo mais atrapalha do que ajuda. Você está comigo aqui? Não adianta ser zeloso. Paulo era zeloso? Sim ou não? Sim, muito zeloso. O problema é que o zelo dele partia de uma compreensão errada da forma como Deus estava agindo. E porque o zelo dele partia de uma compreensão errada, o zelo dele mais atrapalhava do que ajudava. Irmão, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui. Você precisa entender uma coisa: não basta ser zeloso, é necessário ser zeloso da coisa certa, do jeito certo, para que o teu zelo coopere com aquilo que Deus está fazendo e não te leve para longe do que Ele está fazendo. Porque não adianta, zelo errado vai te levar para o lugar errado, ou caminhar contrário àquilo que Jesus está fazendo. O Paulo era zeloso. Ele está dizendo, ele não fazia isso, irmãos, de forma entendeu? Com má intenção. Exatamente. Ele achava que estava sendo zeloso por Deus. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Porque não foi assim com o levita, não foi assim com Finéias, não foi assim com Elias. Irmão, presta atenção, Paulo cresceu ouvindo essas histórias. Ele foi formado nessa cultura.
Ele ouvia constantemente o exemplo desses homens e como eles se colocaram na mão de Deus para serem os libertadores de Israel e trazer Israel de volta para o eixo, para que a promessa de Deus fosse cumprida. E agora Paulo está olhando um suposto Messias crucificado e que dizem ter sido ressuscitado, de repente talvez atrapalhando o prosseguimento dos planos de Deus. Paulo diz: eu preciso fazer alguma coisa, quem sabe, talvez até entrar na galeria dos grandes heróis de Israel. Zelo. Vocês estão comigo? Continua lendo comigo, versículo 13. Gente, isso aqui é muito forte. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor daqueles que iam comigo, e nós caímos por terra. E então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao meu aguilhão só lhe trará mais dor. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Você consegue entender que enquanto Paulo estava ali praticando o seu zelo, Jesus apareceu para ele? Vocês estão comigo aqui? Gente, os estudiosos acreditam que talvez esse encontro de Paulo com Jesus tenha durado no máximo 5 minutos. Mas foram 5 minutos suficientes para transformar a história inteira de um homem. 5 minutos que pegaram a vida de Paulo e viraram ela completamente de cabeça para baixo. Porque preste atenção, se Paulo era zeloso porque ele esperava que Deus cumprisse a sua promessa, Jesus apareceu para ele dizendo: eu sou o cumprimento de tudo aquilo que você espera. O seu zelo está equivocado. Você é zeloso esperando que Deus faça algo, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus já está fazendo algo. Eu sou o Messias, Paulo. Ou seja, era necessário agora repensar o seu zelo. Vocês estão comigo aqui, gente? Porque Paulo agia com o zelo de uma maneira, porque ele esperava que o seu zelo de alguma forma cooperasse com o plano de Deus. Mas se Deus já estava cumprindo a sua promessa e Paulo ainda não havia percebido isso, então o zelo de alguma forma não estava cooperando, estava atrapalhando. Era necessário repensar o seu zelo à luz de um evento chamado Jesus Cristo. Se Jesus era o cumprimento de tudo que Deus estava fazendo, o zelo de Paulo era inútil. Era necessário agora um zelo diferente, baseado na fidelidade a Jesus. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Irmão, esse é o encontro de Paulo. A gente acha que o Paulo fazia o que ele fazia porque ele queria ser salvo. É isso que a gente pensa. Não, Paulo se dedicava daquela forma porque ele queria ser salvo. Ô irmão, presta atenção, o judeu nunca pensou que a sua obediência produziria salvação, porque ele sabia que havia se tornado povo de Deus por causa de um negócio chamado aliança, pacto, graça, favor, amém? Deus escolheu Abraão não pelos méritos de Abraão, mas Deus escolheu Abraão porque ele quis. E Paulo está inserido dentro dessa tradição. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Ou seja, o Paulo não era zeloso porque ele queria de alguma forma receber algo que ele não tinha, mas o que ele não queria era que de alguma forma as promessas de Deus a respeito do seu povo se perdessem por causa da infidelidade de outros. Então ele mostrava o quê? Zelo. Só que se esse zelo não leva em consideração um negócio chamado Jesus, esse zelo é errado. À luz do evento, à luz da realidade do cumprimento da promessa em Cristo Jesus, o zelo de Paulo tinha que mudar. E é isso que Paulo está falando lá em Filipenses 3. O que Paulo está falando é: olha, antes de Jesus, a minha espiritualidade era de uma forma, mas agora depois de Jesus, a minha espiritualidade funciona de outro jeito. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas e considero tudo como esterco, para que eu possa ser encontrado em Cristo Jesus. Então vocês estão comigo aqui, gente? Então, em primeiro lugar,
o encontro de Paulo com Cristo provocou uma nova forma de ele entender a sua relação com Deus. Já não mais da forma como ele entendia, mas agora à luz da fidelidade a Jesus. E Paulo está dizendo: se o zelo agora diz respeito a Cristo, então tudo isso aqui não interessa mais. Então tudo isso aqui não tem mais valor nenhum. Ou seja, eu ficar me apegando a essas tradições que mostravam, né, o meu zelo por Deus, o meu compromisso, isso não faz mais sentido. O que é que faz sentido agora? O que faz sentido agora é me apegar ao Messias. O que faz sentido agora é eu me agarrar a Jesus. O que faz sentido agora é eu viver para Ele. Isso aqui não interessa mais. Irmão, nós precisamos ter um encontro com Cristo, como esse de Paulo, ao ponto de olharmos para a nossa vida e pensarmos que aquilo que nós consideramos de alguma valia, seja para a nossa relação com Deus, seja para a nossa relação com qualquer outra área da nossa vida, que isso não tem mais valor, isso não tem mais sentido, porque depois que Deus manifestou o seu Filho, tudo que a gente achava que era proveitoso fora dele, não tem mais sentido nenhum. Vocês estão comigo aqui? Paulo disse: eu perdi tudo. E sabe o que é interessante? Depois, se você ler o contexto dessa carta e você ler Gálatas, você vai perceber que, na verdade, essa fidelidade toda, esse zelo todo, que algumas pessoas queriam impor sobre a igreja, não tinha tanto a ver com só ser fiel a Deus, mas tinha a ver com o prestígio que isso podia dar com outras pessoas, com os benefícios que esse zelo poderia, né, favorecer diante de gente importante. Estão entendendo isso aqui? Paulo fala aos Gálatas: olha, não fiquem dando importância para essa galera que fica dizendo para vocês que são esses os marcos que norteiam a nossa relação com Deus, porque na verdade, o que essa galera quer é só colher algum tipo de benefício através de você. O que essa pessoa quer é só de alguma forma te prender a ela e de alguma forma lucrar algum tipo de privilégio nas suas costas. Vocês estão comigo aqui? É tipo assim, na verdade o que essa galera está atrás é de algum tipo de favorecimento nessa pretensa espiritualidade. Paulo diz: eu já tive inserido dentro disso. Eu já quis fazer um nome para mim. Eu já quis entrar na galeria dos heróis de Israel. Eu já quis viver para colher algum proveito, né, dessa postura religiosa. Mas hoje, o que isso significa perto da glória de Cristo? O que significa o favorecimento das pessoas? O que significa algum tipo de prestígio, reconhecimento, algum tipo de glória ou benefício que as pessoas possam me conceder à luz do que Cristo pode me dar, à luz do que Cristo é para mim? Por causa dele eu abri mão de tudo. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Então, ou seja, compreendendo o zelo agora a partir de Jesus, a primeira coisa que Paulo faz é: tudo perde valor. Tudo que antes tinha valor agora não tem mais valor. Vocês estão comigo? E segunda coisa que Paulo faz é desejar uma vida só. Paulo fala assim: agora o que eu quero? Eu quero uma vida só. Qual é a vida que ele quer, irmãos? A vida de Cristo. Olha o que Paulo diz, vocês estão comigo aqui? Paulo fala assim: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar com Ele do seu sofrimento. Eu quero estar com Ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Vocês estão comigo aqui? Fala comigo: sofrimento, morte, ressurreição. Irmãos, esses marcos são os marcos da história de uma outra pessoa. Quem é que tem a história dele marcada por sofrimento, morte e ressurreição? Quem, irmãos? Jesus.
Mas eu não sei se você percebe, a expectativa do Paulo é que quando as pessoas forem contar a história dele, não contem mais a história dele pelos marcos do seu zelo. Que Paulo não seja mais conhecido pelo zelo que ele demonstrou, outrora na sua religião. Não, Paulo diz que se alguém for contar a minha história, mostre a minha história a partir do zelo que eu tenho pela pessoa de Cristo. Porque eu estou tão desesperado para conhecê-lo mais, que eu espero que a minha história seja contada pelos mesmos parâmetros que a história dele. Que as pessoas possam dizer a respeito de Paulo: quem é Paulo? Eu sei quem é Paulo. Paulo é aquele que sofreu com Cristo. Paulo é aquele que morreu com Cristo, para que naquele glorioso dia Paulo seja ressuscitado com ele. Paulo diz: a vida que eu quero é a vida de Jesus Cristo. Volta lá para o texto de Atos. Fica de pé no seu lugar, vamos só ler o finalzinho do texto aqui. Versículo 16. Atos 26, 16. Agora levante-te, Jesus fala para Paulo: eu apareci para constituir você servo e testemunha do que você viu, e a meu respeito e do que lhe mostrarei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, depois do encontro de Paulo com Jesus, o que Paulo percebeu? Que só fazia sentido a vida dele agora se ela fosse vivida para mostrar a pessoa de Cristo. Se ela fosse vivida apenas para que Cristo fosse visto através da vida dele. Paulo termina o texto lá de Filipenses dizendo o seguinte: não é que eu já tenha alcançado, não é que eu já tenha conseguido, não, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Amém? Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Irmãos, a gente acha que Paulo estava correndo para algum lugar. A gente lê o texto e pensa assim: não, o Paulo com certeza estava correndo em direção ao céu. Irmão, Paulo não corria para um lugar, não. Paulo corria para uma pessoa. Porque não foi um lugar que o alcançou. Quem o alcançou foi uma pessoa, foi Cristo. Paulo diz: o prêmio da minha vocação não é receber um lugar. O prêmio da minha vocação é receber Cristo. O prêmio da minha história é ter mais de Jesus. Eu estou correndo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero me identificar com Ele. Eu quero me parecer mais com Ele. E que na glória, quando me deparar com Ele, eu tenha ainda mais dele em mim. Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Pode tirar, pode tirar. Sabe, que a gente possa terminar essa série com esse mesmo desejo de Paulo. A gente possa terminar esse tempo que tivemos juntos aqui dizendo o que Paulo disse: nada importa mais. Não existe nada que importe mais. Eu quero conhecer Jesus. Talvez outrora, quando eu estava dentro de uma compreensão errada de zelo, algumas coisas faziam sentido, mas agora nada faz mais sentido. Tudo que eu quero está em Cristo. O que ficou para trás não interessa mais. Algum tipo de privilégio, algum tipo de valor, algum tipo de benefício que eu poderia ter a partir disso aqui, não faz mais sentido. O que eu quero agora é Cristo. O que eu quero agora é ter a vida de Cristo. O que eu quero ter a minha história. O que eu quero agora é ter a minha história conformada aos marcos de Cristo. E que naquele dia na glória eu possa olhar para mim e perceber que eu me tornei completamente semelhante a Ele. Que quando eu me deparar com Cristo, eu veja totalmente Cristo em mim. Totalmente Cristo em mim. Você pode levantar suas mãos nessa noite.